meditarmos o tema de hoje. Ó cruz, sede a minha proteção, palavra, anúncio da salvação, que pelo coração transpassado de Maria alcancemos o coração misericordioso de Jesus. E o tema dessa noite: Deus se revela por meio de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós precisamos ter muito claro isso, né? O Senhor, Ele se revela. Ele não se revelou, Ele se revela ainda hoje, né? E nós vamos pegar a palavra de Deus de Hebreus 1, do 1 ao 6, para meditarmos esse tema. E a palavra diz assim: muitas vezes e de diversos modos outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho, que constitui herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas, esplendor da glória de Deus, imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder de sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade no mais alto dos céus, tão superior aos anjos, quanto excede o deles o nome que herdou. Pois a quem dentre os anjos disse Deus alguma vez: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? Ou então, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. E novamente, ao introduzir o seu primogênito na terra, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, a palavra, ela começa dizendo: muitas vezes, de diversos modos, outrora, falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Então Deus, Ele cria o mundo, Ele, a partir de Adão e Eva, faz todas as coisas, ordena para que Adão e Eva cuidem ali do Éden, e depois de tudo que nós já sabemos, vai acontecendo com tantos e tantos modos, a revelação. Ele se revela aos primeiros, Ele se revela aos profetas, Ele fala pelos profetas, Ele fala pelos sinais dos tempos, como acontece com Noé. Ele fala. E aí fica a pergunta: esse Deus que sempre falou aos homens, e nós lemos na palavra, por muitas vezes não foi ouvido. E hoje nós estamos vivendo tempos assim. Eu pensava agora há pouco, o que fazer para que o povo entenda que não é tempo de perder tempo? O que fazer para que as pessoas entendam que um lugar como esse deveria estar lotado, para que as pessoas pudessem entender que somente quem ora, somente quem escuta a palavra de Deus, somente quem pratica a fé é capaz de viver o que virá. Como eu dizia na oração, nós perdemos o Monsenhor Jonas Abib nesses dias, e eu posso dizer com propriedade, por ser um fundador de comunidade, o quanto ele foi e sempre será um profeta para as novas comunidades. E o padre José Augusto falava ontem: o Monsenhor falou, mas quem tem que continuar a falar somos nós. E nós estamos comunicando Jesus, e nós estamos falando de Jesus para as pessoas, né? A Igreja Católica, infelizmente, tem a fama de ser a pior igreja de acolhida. Porque só acolhe quem conhece Jesus.
Só acolhe quem um dia ouviu Jesus, experimentou Jesus, vive Jesus, para poder acolher as pessoas. Ninguém dá o que não tem. Ninguém fala o que não ouve, né? Como que eu vou falar de Jesus se eu não ouço Ele, se eu não escuto a sua voz? E como que eu escuto a voz do Senhor? Todos os dias, na oração diária, nos momentos de silêncio, nos momentos quando eu olho para mim mesmo e percebo que eu preciso ser melhor, porque pior é aquele que acha que está pronto. Então eu escuto o Senhor, eu escuto a voz dele. E pior, não é? Hoje, num trocadilho de mesa, né? A gente escutou numa conversa na comunidade, alguém disse assim, não na comunidade, alguém que não era da comunidade, que estava conosco, disse assim: não, mas eu não preciso estudar, eu já sei de tudo. Como nós já sabemos de tudo? Nós não sabemos de tudo sobre Deus, nós não sabemos de tudo sobre a vida nesse mundo, nós não sabemos de nada. Ao contrário, nós vamos aprender até o último dia. Lógico, talvez foi por coitada da pessoa, né? Infeliz na fala. Mas veja, muitas vezes nós achamos que ouvimos o Senhor. Mas como é que a gente ouve o Senhor? Quando nós colocamos o que Ele fala em prática. E aí, se a gente olhar para nós mesmos, nós vamos perceber que nós estamos muito atrás do que o Senhor comunicou para nós. Ame o próximo como a ti mesmo. Se alguém te der um tapa na face, dê a outra. E aqui eu não estou falando que a gente tem que ser idiota nesse mundo. Eu estou dizendo que muitas vezes nós queremos nos justificar daquilo que é injustificável. Como eu sempre digo na comunidade, quando nós somos corrigidos por alguém dentro da comunidade, nós não podemos nos justificar. Se aquela correção veio de alguém que nos quer bem, que não venha de forma maldosa, é para o nosso bem. E quantas vezes Deus se revelou, se comunicou pelos profetas, pelos reis, por último, pelos apóstolos, e continua se comunicando hoje, e as pessoas estão como se nada tivesse acontecendo. Então nós precisamos ouvir essa voz. Como diz a palavra, que ultimamente se revelou e se comunicou para o seu Filho Jesus, que foi constituído herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas, esplendor da glória de Deus, imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder de sua palavra. Uma vez, passando em atendimento com o sacerdote, ele falava, né, no sentido da teologia, que o mundo ainda está de pé porque Deus sustenta o mundo. E aqui nós vemos que Deus sustenta o mundo por quem? Por seu Filho. É como Deus estivesse assim, com a mão segurando o mundo. Que é? E quando Deus tira a mão? O povo não quer saber de Deus, não ouve a voz de Deus, fica se distraindo com tantas e tantas coisas, e querem ser salvos. Mas como vão ser salvos se ninguém comunica o como é para ser salvo? A própria igreja, por vezes, não fala a igreja magistério, a igreja, na figura de pregadores, de sacerdotes e até de bispos, não falam o que tem que ser falado. Porque não existe palavra adocicada, existe a verdade, não é? Nesse ano a comunidade meditou, né? A gente vai finalizar o ano da consciência e verdade, não é? A consciência me leva à verdade,
Então eu tenho consciência, é o exemplo que eu sempre pego, que isso aqui é uma cadeira. Qual a utilidade da cadeira? Para sentar. A gente que é brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Vai trocar uma lâmpada, pega, sobe em cima da cadeira. Não, ela não foi feita para subir em cima. Ela foi feita para colocar o bumbum e se acomodar. Então, a minha consciência, quando ela olha para algo, para uma situação, lógico, se for no âmbito da fé, tem que se ter uma consciência da fé para chegar à verdade, mas no mínimo, a gente sabe, uma cadeira é para sentar, né? Uma pessoa que casa, o casamento é para sempre, salvo que tenha agressões e coisas que venham a levar alguém até a morte, onde a igreja, entre aspas, abre exceções. Não é que ela apoia, mas ninguém vai ser espancado ou morto. Mas qual o problema? Se eu não ouço a voz do Senhor, se eu não ouço a palavra do Senhor, se eu não ouço a voz da igreja, e a voz da igreja que fala pelo magistério, não é a igreja que qualquer um fale o que quer, não. É aquilo que é a verdade. Como que nós vamos passar pelos tempos difíceis? Veja que tempos difíceis não é somente o que talvez venha a vir, que é uma perseguição a nós, que é os contravalores aí tomando conta de tudo. Não é só isso. É quando vem sofrimentos dentro de casa. Como superá-los se eu não escuto a voz do Mestre? Como resolver problemas se eu não escuto a voz daquele que sabe o que fazer? Então, eu preciso entender que Deus é aquele que sustenta. Ele comunica e Ele dá a Jesus, que é herdeiro, a graça de sustentar. Nós somos sustentados pelo Senhor. Salvo do suicídio ou do descuido da nossa própria vida, dos maus tratos, por conta de tantas e tantas coisas que a gente vem a fazer, nós temos um tempo. Deus nos deu um tempo. Ele pode alongar esse tempo, mas Ele não tem a missão de diminuir o tempo. Agora, como que eu estou vivendo a minha vida? Eu que escuto, eu escuto quem? A voz de Deus ou a voz dos homens? Porque o que tem de gente falando bonito aí fora, o que tem de gente falando que isso é certo, aquilo é errado, ou isso não é problema fazer, e a igreja vai falar que sempre, por todo o tempo, que aquilo não é certo, mas eu vou pelo lado mais fácil. Deus se revela. Agora nós ouvimos a voz dele, nós obedecemos a sua voz, e se eu não fizer por onde, não venha querer abrir sindicância para entrar no céu. Não existe sindicato para entrar no céu. No céu se entra por mérito. Tem que ter mérito para entrar no céu. Deus fala, Deus sustenta, mas Deus só recebe no céu quem for fiel. Então esse Deus que sustenta, Ele está nos esperando. Pois a quem dentre os anjos disse Deus alguma vez: Tu és meu filho e hoje te gerei. Ou então, eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. E novamente, ou ao introduzir o seu primogênito na terra, diz: Todos os anjos de Deus te adoram. A quem Deus falou, senão a Jesus Cristo? Por isso que Ele é superior aos anjos. Ele é o Senhor. E aqui, nisso, nós derrubamos mitos, né? Que o mundo diz. Se Deus é bom, por que acontece isso? Se Deus é bom, por que a fome? Se Deus é bom, por que a violência? Se Deus é bom,
bom, por que eu estou desempregado? Se Deus é bom, por que tem problema na minha casa? Ele enviou seu Filho, a qual ele chamou, como diz aqui, serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. O Deus que gerou esse filho, enviou ele ao mundo, ele se torna sacrifício. Onde esse Deus é mau? Nós precisamos nos libertar desse conceito de que Deus é mau, de que Deus é injusto. O problema é que nós queremos justificar as nossas misérias, nossos desvios de caminho, e por isso sofremos, por isso vamos ver tantas e tantas coisas, onde nós queremos que Deus venha resolver o problema depois que eu já fiz a bagunça. Já falei aqui outras vezes, Deus nos dá liberdade. E todo ato nosso entra numa conta. Não é a conta do Deus mau, é na conta do julgamento. Se nós fazemos coisas boas, entra na conta boa. Se nós fizemos coisas más, entra na conta má. E se chegar lá no dia da chamada nossa, o negócio estiver mal mais alto, sem arrependimento, como Deus vai receber aquele que não ouviu a sua voz, aquele que não comunicou o seu evangelho, aquele que viveu como ele não existisse? É por isso que nós devemos derrubar os conceitos de que nós somos coitadinhos. Não existe coitadinho na terra. Vamos bater no peito. Existe preguiçoso e sem vergonha. E eu posso dizer várias vezes, eu sou muitas vezes preguiçoso e sem vergonha. Porque é nas coisas ordinárias que nós honramos a Deus. É na louça que se lava, é no chão que passa o paninho, é na roupa que se lava. É nas coisas ordinárias que nós honramos a Deus. Então não é para rezar? Não estou dizendo que não é para rezar. O problema é que nós não conseguimos ver nas coisas ordinárias a graça de Deus. Porque o mundo disse para nós que o trabalho é ruim. Que o trabalho é ruim. Que o patrão é opressor. Né? Tem gente dizendo que o patrão tem que se lascar. Mas se o rico ficar pobre, quem vai pagar o pobre? Então nós estamos em um mundo que tem nos enganado e tem nos levado a rejeitar a voz de Deus. Porque o mundo diz que Deus é mau, nós sofremos ou com nossas ações ou por conta das ações dos outros, que aqui também tem uma questão, se os outros fazem mal, nós também pagamos, não é? E aí? Essa voz que se comunica, essa voz que se revela em Jesus Cristo que se dá por nós, o que nós vamos fazer? Ficar murmurando, reclamando, chateado com a vida, procurando alguém para ser culpado da nossa desgraça? Não. Nós precisamos honrar essa voz que é falada com a vida. O Senhor Jonas, termino falando isso, ele viveu nessa terra fazendo a voz de Deus ser revelada. Por último, alguns anos, ficou guardado, pouco apareceu, porque não é Deus, aliás, não sou eu que apareço, é Deus que aparece. O problema é que nós olhamos para nós
e temos dó de nós, mas olhamos para o outro e queremos que ele se lasque. Não temos compaixão. E quem aqui não comete atos desse tipo, pode avisar que a gente já aproveita, a sepulta como o Senhor Jonas, já pode canonizar. É preciso fazer um exame de consciência todas as noites e parar para pensar onde eu fui injusto com Deus e com aqueles que estavam no meu redor. Porque o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, por isso que é o resumo de todos, é nada mais, nada menos do que eu honrar a Deus e suportar o outro. Mas porque eu sou bom? Não, porque o outro também me suporta. Porque em algum momento eu também sou chato. Em algum momento eu também sou reclamão. Em algum momento também eu sou mal, eu não sou bom. Se nós fizéssemos, né, o ato da missa, né, por minha culpa, por isso que o exame de consciência à noite diz, né, por minha culpa, minha tão grande culpa. Todos nós estamos nesse mundo, ouvindo a voz de Deus, revelando essa voz e sendo sustentados por Ele. Por isso que Jesus vai dizer para a prostituta: onde estão aqueles que te condenavam? Isso não significa que nós vamos aceitar rebeldias, né? A rebeldia não vem de Deus. A rebeldia é quando a pessoa é corrigida e não aceita. Aí você corrige e não aceita, aí não. Aí é o rebelde. Estou dizendo assim, quando eu peco, é estendido a mão e eu seguro e quero levantar. É quando eu falo por minha culpa, minha tão grande culpa. Eu errei, mas me ajuda a levantar. Eu preciso de ajuda. Aquele que diz que não precisa de ajuda, já está condenado. Porque todos nós precisamos de ajuda. Todos nós, em algum momento da vida, estamos em um deserto, estamos em angústias, estamos em dúvidas, com medo, cansados até somente do corpo, mas é preciso dizer: estou com estafa, me ajudem. É simples, é a gente que complica. Então que o Senhor nos ajude a escutá-lo, a revelá-lo, e que nós deixemos Ele nos sustentar. Amém? Amém. Feche os olhos, curva a sua cabeça, e na certeza de que o Senhor fala conosco, eu peço que você, nesse silêncio, ou no mais do tocar nas teclas, você possa ouvir a voz do Senhor. Talvez você nunca mais ouviu a voz do Senhor. Se esforce para ouvir a voz dele. Se esforce para ouvir esse sussurrar do Senhor. Ele que, quando caminhava nessa terra, ia ao encontro daqueles mais miseráveis. Ele que curou o cego, o aleijado, o coxo. Ele que sentou com os pecadores. Talvez hoje você se encontre com um grande abatimento, se achando indigno do Senhor. Sim, até talvez você é indigno.
mas a tua vida não está decretada a essa indignidade total e plena. Por isso da confissão. O Senhor diz a cada um de nós: na cruz me fiz o único e eterno sacrifício para limpar o seu pecado. Venha até mim. Vá até o Senhor. Deite nos braços dele. Deixa ele afagar a tua cabeça. Deixa ele te envolver nos braços. É preciso derrubar a imagem de Jesus, de uma imagem ranzinza. Ser justo não é ser chato. Ser justo não é ser antipático. Ser justo é cumprir a vontade do Pai. Mas todos nós aqui, antes de experimentarmos a justiça final do Senhor, se nos arrependermos, temos tempo ainda de gozar da eterna glória e de sentar no banquete nupcial do Cordeiro. Ajuda-nos, Jesus, a sair de qualquer situação que nos impeça de ouvir a tua voz, que nos impeça de deitar nos teus braços, de ser amado por ti. Ama-nos, Senhor, nessa noite, como aquele que chega do trabalho cansado, com os pés pesados, que depois de tomar um banho se sente mais leve. Deixa que, ao estar nos braços do Senhor, todo o peso caia por terra agora no nome dEle. Tira, Senhor, todo o peso, toda opressão, todo cansaço mental, todo cansaço psicológico, todo cansaço da nossa alma. Tira de nós o cansaço, Senhor, a fadiga espiritual, a fadiga emocional. Nos faz leves no Senhor, para voarmos como águias. Muitas vezes, Senhor, estamos como galinhas a ciscar. Dá asas para nós, Senhor. Dai-nos a graça de voar, Senhor. Dai-nos a graça de sermos tirados, Senhor, das correntes que nos prendem, das correntes que nos aprisionam, que não deixam nós caminharmos. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Vem, Senhor, com teu poder e quebra as correntes. Somos livres do Senhor. Somos livres para ti, Jesus. Cantemos. Eu não quero só dizer amém. Preciso mostrar Com a vida que eu creio. Eu não quero só dizer Muito obrigado.
você tenha certeza. Deus é Pai, não é? Não ofendendo, Ele não é padrasto. Deus é Pai. É lógico que tem muitos padrastos bons, né? Deus é Pai. Pai é aquele que olha para o filho e ama. Que o Senhor nos ajude a ser assim e a entender que Ele nos ama e nos amará até o fim. Então corramos para os braços do Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou conosco nessa noite. Amém?